Os portões do Palácio de Kensington guardaram muitos segredos. Casos extraconjugais, desavenças, escândalos enterrados sob camadas de relações públicas e protocolo, mas nada poderia ter preparado ninguém para o que uma psicóloga do palácio acaba de revelar sobre o filho mais novo do príncipe William e da princesa Catherine. Isso não é um boato, nem fofoca de tabloide. É uma revelação clínica bombástica feita por uma profissional qualificada, contratada pela família real para proteger uma criança que, no fim das contas, escolheu a si mesma em vez da instituição. Estamos falando do príncipe Louis, o menino por quem o mundo se apaixonou. O príncipe travesso que fez caretas no jubileu, mostrou a língua, tapou os ouvidos na varanda. Nós rimos. Compartilhamos os vídeos. O chamamos de adorável. O membro mais humano da família real. Mas e se cada momento que nos fez rir, cada careta, cada olhar perdido, cada congelamento repentino não fosse uma travessura? E se fosse uma criança em sofrimento, gritando na única língua que lhe era permitido usar? Continue comigo. O que você está prestes a ouvir fará com que veja a família real britânica e a forma como ela lida com seus membros mais vulneráveis sob uma perspectiva completamente diferente. O menino atrás da sacada. Para entender o que foi revelado agora, é preciso voltar ao início. A primeira vez que o príncipe Louis apareceu diante das câmeras nos braços da mãe, nos degraus do Hospital St. Mary's, em abril de 2018. Ele estava perfeito. Com as bochechas rosadas, sereno, aconchegado em um cobertor, enquanto o mundo o fotografava de todos os ângulos. Ninguém poderia imaginar, naquela época, como seria a vida para ele por trás dos portões do palácio. Conforme Louis crescia, suas aparições públicas se tornaram um estudo de contrastes, enquanto seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, pareciam se adaptar às exigências da vida real com crescente serenidade. George mantinha a postura ereta, Charlotte fazia reverências com elegância prática. Louis se movia em um ritmo completamente diferente. Ele era caótico, espontâneo, imprevisível, e o público o adorava. Mas as pessoas de dentro viam algo diferente. Ex-funcionários da realeza, falando anos depois sob estrita condição de anonimato, relembraram uma criança que era visivelmente diferente a portas fechadas, em comparação com a que se via nas fotografias. Os criados cochichavam. As babás partiam abruptamente. Suas saídas eram justificadas com a frase padrão, motivos pessoais. Auxiliares próximos, que eram figuras constantes na casa dos Whale, desapareciam silenciosamente. Seus rostos, ao partirem, diziam o que suas bocas não podiam expressar. Eles estavam inquietos. Algo os havia perturbado. Uma ex-babá, que se recusa a dar seu nome até hoje, descreveu noites em que Louise chorava por horas a fio. Não eram birras, não eram as frustrações comuns de uma criança pequena testando limites. Era algo diferente. Ela se lembrava de ficar sentada com ele durante esses episódios, tentando de tudo que sabia para confortá-lo e descobrindo que nada funcionava. Ele não estava fazendo birra. Ela teria dito, com a voz visivelmente embargada, mesmo ao se lembrar. Ele parecia estar em outro mundo, absorto em algo que eu não conseguia alcançar. Na época, essas palavras foram descartadas. Foram soterradas por papelada, acordos de confidencialidade e a silenciosa, porém inconfundível, engrenagem da gestão da reputação da realeza. Os relatos eram inconvenientes e, por isso, foram silenciados. Mas eis a pergunta que você precisa se fazer. Se realmente não havia nada de errado, por que tantas pessoas foram embora? Por que tantas pessoas permaneceram em silêncio? E por que, quando uma psicóloga bufa qualificada foi finalmente trazida para aquele palácio, ela acabou quebrando o próprio acordo de confidencialidade que havia assinado para protegê-lo? Havia algo ali, algo que ninguém queria que o mundo visse, e agora isso tem um nome. Os sinais. O mundo interpretou mal. Relembre as imagens. Todas as imagens que você viu do príncipe Louis em eventos públicos. Assista-as novamente com um olhar renovado e pergunte-se se ele parece o mesmo. No jubileu de platinada rainha, em 2022, as câmeras flagraram Louise de uma forma que o transformou em uma sensação instantânea na internet. Ele fazia caretas engraçadas, mostrava a língua, tapava os ouvidos, girava, desviava o olhar da multidão enquanto sua mãe se inclinava para frente e tentava distraí-lo. Os vídeos viralizaram instantaneamente. As pessoas riram e o chamaram de o membro da realeza mais simpático da história. Memes foram criados. Contas de fãs o celebraram, mas especialistas em comportamento que analisaram as mesmas imagens meses depois chegaram a uma conclusão completamente diferente. Eles não estavam assistindo a uma criança fazendo palhaçadas. Eles estavam observando uma criança sobrecarregada.
O ato de tapar os ouvidos, o olhar perdido repentino, as explosões de expressão física, quase incontroláveis, seguidas imediatamente pela imobilidade. A maneira como Louis oscilava entre uma animação intensa e o que um especialista descreveu como um bloqueio emocional quase completo em questão de segundos. Esses não são os comportamentos de uma criança travessa em busca de atenção. São os comportamentos de uma criança cujo sistema nervoso está lutando para processar o ambiente sensorial ao seu redor. Aplausos estrondosos, bufa. Flashes de câmeras, milhares de pessoas, aviões militares sobrevoando, o escrutínio implacável das lentes apontadas diretamente para o seu rosto. Para a maioria das crianças, esse ambiente é avassalador. Para uma criança com um perfil neurológico específico, um perfil que o relatório do Dr. que identificaria posteriormente em detalhes clínicos, não é apenas avassalador. É uma crise disfarçada de cerimônia. E, no entanto, os assessores do palácio estavam lá, observando, ajustando, redirecionando. Pessoas que revisaram as filmagens de múltiplos eventos começaram a perceber algo que estivera presente o tempo todo, mas que era fácil de passar despercebido em tempo real. Louis estava sendo constantemente supervisionado. Havia instruções sussurradas em seu ouvido durante as pausas. Havia mãos guiando as suas para que ele acenasse quando seus braços ficavam imóveis. Havia leves toques em seus ombros, cronometrados em momentos específicos. Não eram toques gentis de pais, mas sim dicas comportamentais deliberadas de tratadores treinados. Pense nisso. Uma criança em um evento público cercada não apenas por seus pais, mas por uma equipe de adultos cujo trabalho era manter seu comportamento dentro dos parâmetros reais aceitáveis. Não para confortá-lo, não para verificar se ele estava bem, mas para manter a apresentação em andamento. Gravações de microfone aberto nos bastidores de um evento capturaram algo que, segundo relatos, abalou os técnicos que ouviram. Um assessor foi gravado dizendo: "Apenas o mantenham sorrindo." Em outro momento, uma voz diferente: "Tirem-no do palco se ele ficar olhando fixamente de novo. Isso não pode continuar." E, talvez o mais assustador, uma terceira voz: "Ele não está sendo tratado com justiça." Essa última gravação, essa é a que você deveria guardar na memória. Ele não está sendo tratado com justiça. Alguém de dentro, alguém cuja função era gerenciar a imagem pública do príncipe mais novo, observou o que estava acontecendo e considerou injusto. Não era inconveniente, não era problemático para a agenda, mas era injusto para uma criança. Essas gravações nunca foram ao ar. As transmissões foram cortadas. O áudio foi apagado. Mas bufa, as palavras existiram e foram ditas, e cada vez mais pessoas dentro do palácio começaram a concordar com elas. A psicóloga que contrataram. Quando os rumores se tornaram altos demais para serem ignorados, quando as saídas de funcionários de alto escalão se tornaram frequentes demais para serem justificadas, o palácio tomou uma decisão. Precisavam de alguém com credenciais, alguém discreto, alguém que pudesse avaliar a situação com autoridade clínica e ajudá-los a lidar com ela discretamente. Eis que surge a doutora Kay. Seu nome não é reconhecido pela maioria das pessoas, e esse era justamente o objetivo. A doutora Kay havia passado mais de 2 décadas trabalhando com alguns dos casos de trauma infantil mais notórios do mundo, atuando em ambientes onde o sigilo não era apenas preferencial, mas obrigatório. Sua reputação foi construída sobre 3 pilares: precisão, discrição e resultados. Ela havia lidado com casos envolvendo filhos de políticos, celebridades e bilionários. Sabia como transitar por ambientes influentes sem causar tumulto. Foi apresentada ao palácio sob uma história de fachada. Officialmente, estava lá como consultora educacional. Um cargo vago o suficiente para justificar sua presença, mas específico o bastante para parecer legítimo. Ninguém fora de um círculo muito restrito sabia a verdade sobre o verdadeiro motivo de sua presença ali. Seu acordo de confidencialidade era inviolável. Sua autorização de segurança era de nível real. Ela entrou naqueles muros como uma tábua de salvação, a solução do palácio para um problema cuja dimensão eles ainda não compreendiam totalmente. E então ela começou a trabalhar com Louis. O que começou como avaliações padronizadas e breves, destinadas a gerar um relatório impecável que os funcionários do palácio pudessem usar como prova de que tudo estava bem, rapidamente se transformou em algo completamente diferente. A doutora Kay observou Louis não apenas em sessões formais, mas em diferentes ambientes. Ela o observou em espaços privados e em ambientes preparados. Ela observou como ele interagia com a família e com a equipe.
com as câmeras frequentemente apontadas para o seu rosto. Ela não estava apenas analisando o comportamento isoladamente, ela estava observando uma criança dentro de um sistema, e o que ela descobriu a impactou profundamente. Em ambientes controlados e silenciosos, Louis se mostrou articulado. Ele era brilhante academicamente, socialmente engajado e afetuoso. Ele era, na linguagem clínica do próprio doutor, uma criança de resiliência excepcional. Mas, no momento em que as variáveis mudavam, no momento em que as exigências de desempenho surgiam, as câmeras apareciam, as multidões se reuniam, os ensaios começavam, algo nele se transformava. Não gradualmente, mas imediatamente, como se um interruptor fosse acionado. Ele ficava rígido ou entrava em modo de alerta máximo, alternando entre esses dois estados com uma imprevisibilidade que alarmava os adultos ao seu redor e sobre a qual ele próprio parecia não ter controle. Nas sessões, Louis falava, e o que ele dizia não era a fala de uma criança comum vivenciando uma infância comum. Segundo pessoas com conhecimento dessas conversas, Louis descreveu sentir-se preso em espaços barulhentos. Ele expressou confusão sobre o porquê de ser obrigado a se apresentar para as câmeras. Ele tinha dificuldade em distinguir entre o que era real e o que se esperava dele como príncipe. Ele teria feito à doutora uma pergunta que ela descreveu como tendo lhe causado espanto. Por que eu tenho que sorrir quando estou com medo? Leia isso de novo. Uma criança perguntando por que tem que fingir sentir algo que não sente. Perguntando por que o medo precisa ser escondido atrás de um sorriso. Não porque ele fosse dramático, não porque estivesse atuando para o terapeuta, mas porque essa era genuinamente a sua experiência do mundo em que nascera. Ele só me vem quando estou feliz, teria dito ele em outra sessão. Essa única frase carrega o peso de um livro. Uma criança que se sentia invisível a menos que estivesse atuando. Uma criança que aprendeu, em uma idade extraordinariamente precoce, que sua verdade emocional não era desejada. Que seu medo, seu desconforto, sua confusão, nada disso tinha lugar no mundo em que ele era obrigado a viver. A doutora, Kay soube imediatamente que não estava lidando com um caso simples. Ela intensificou o processo, levou suas preocupações aos funcionários do palácio e solicitou formalmente que a exposição pública de Louis fosse significativamente reduzida. Argumentou de forma clara e objetiva que o menino precisava não era de mais ensaios, nem de mais fotos posadas, nem de mais assessores, toques no ombro e instruções sussurradas. Ele precisava de acompanhamento clínico contínuo, precisava de ambientes estruturados onde se sentisse verdadeiramente seguro. Ela foi ignorada. Disseram-lhe que o público precisava ver uma frente unida e alegre. Disseram-lhe que a família não podia se dar ao luxo de especulações. Disseram-lhe, implícita ou explicitamente, que seu trabalho era tornar o problema administrável, não interromper a rotina. Ela voltou a ver Louis. As sessões continuaram e, a cada sessão, ela observava a condição dele evoluir de maneiras que a perturbavam profundamente. Os períodos de recolhimento tornaram-se mais longos. O distanciamento emocional tornou-se mais pronunciado. Certitard, num momento que, segundo fontes, cristalizou sua decisão, Louis olhou para ela e disse baixinho. Quero ir para um lugar tranquilo, mas sempre tem uma câmera por perto. A doutora, Kay tinha uma escolha a fazer. Ela podia continuar sendo uma ferramenta da instituição, ou podia ser aquilo para o qual havia se preparado durante toda a carreira, uma defensora da criança. Ela escolheu a criança. O relatório que abalou o palácio. A doutora, Kay renunciou. O palácio esperava que sua saída fosse silenciosa e rápida. Essas coisas sempre eram. O acordo de confidencialidade seria respeitado. A autorização de segurança impediria a divulgação. Ela desapareceria de volta ao mundo profissional privado de onde viera, e o palácio seguiria em frente. Eles calcularam mal. Antes mesmo que sua renúncia fosse formalmente processada, uma cópia do relatório interno final da doutora Cavazo, não para um tabloide, não para uma facção rival da realeza, não para um site de fofocas, mas para uma rede global de saúde mental infantil. Uma organização com credibilidade para tratar o documento com a seriedade clínica que ele merecia. Uma organização que reconheceu imediatamente que o que estava lendo não era uma denúncia pessoal. Era uma acusação institucional. O relatório era preciso, era ponderado, era devastador. Detalhava um padrão que a doutora K descreveu como negligência sistêmica. Não a negligência decorrente da pobreza ou do abandono, mas a negligência de uma instituição tão comprometida com a aparência de força e estabilidade que estava disposta a sacrificar o bem-estar de uma criança para preservá-la.
O relatório descrevia o que ela classificou como má gestão emocional, a priorização constante do desempenho público em detrimento do atendimento privado, o silenciamento das preocupações da equipe e a aplicação de técnicas de manejo comportamental concebidas não para ajudar Lewis, mas para contê-lo. E então havia o diagnóstico. Em meio à linguagem clínica do relatório, estava a identificação do que a doutora Q descreveu como um perfil neurológico emocional raro. Ela não revelou o nome publicamente. Alegou questões de privacidade e o direito da criança de controlar sua própria narrativa médica. Mas descreveu suas características com detalhes suficientes para que especialistas na área a reconhecessem imediatamente. Sensibilidade exacerbada a estímulos sensoriais. Som, luz, movimento repentino. Padrões recorrentes de isolamento social quando as demandas emocionais excediam a capacidade de processamento. Respostas emocionais intensas e rápidas que poderiam parecer, para um leigo, como instabilidade ou mau comportamento, mas que, na verdade, tinham origem neurológica. Funcionamento excepcional em ambientes controlados e com baixa estimulação, e quase completo colapso em ambientes com alta estimulação. Lewis, concluiu o doutor. Não era uma criança difícil, ele não se comportava mal. Não buscava atenção com suas caretas, tapando os ouvidos e olhando fixamente para as escadas. Era uma criança com um perfil neurológico específico, sendo repetidamente colocada, sem o suporte adequado, no pior tipo de ambiente possível para esse perfil. E então gerenciada e corrigida quando sua neurologia reagia exatamente como sempre reagiria. O palácio, escreveu o doutor. Não criou a condição de Louis, mas Buff a piorou drasticamente e o fez conscientemente, porque os alertas foram feitos por funcionários, assessores e profissionais médicos, e foram abafados por uma organização que não sabia como disse uma fonte interna, lidar com a vulnerabilidade quando se usa uma coroa. Uma frase do relatório foi citada e requisitada. Aparecia na página 14. Dizia: se não for controlada, isso pode se transformar em uma crise de identidade com ramificações constitucionais. Vale a pena refletir sobre essa frase. A doutora Q não estava falando de um problema comportamental que pudesse ser resolvido com cuidadores mais capacitados e uma rotina mais organizada. Ela estava falando de uma criança cuja noção de si mesma, sua compreensão de quem ela é, separada daquilo que lhe é exigido, corria o risco de se romper completamente. E ela alertava que essa ruptura, caso ocorresse, não seria uma tragédia familiar isolada. Isso teria implicações para a própria linha de sucessão. A monarquia se baseia na estabilidade percebida. Ela se baseia na imagem de uma família que personifica força, continuidade e equilíbrio. Um futuro rei. E Louis, embora terceiro na linha de sucessão, continua fazendo parte dessa estrutura constitucional. Mas quem não consegue se adaptar às exigências da vida pública da realeza não representa apenas um desafio pessoal, mas também institucional. A doutora Q não estava fazendo uma declaração política. Ela estava fazendo uma declaração clínica. Mas, neste contexto, as duas coisas eram inseparáveis. A resposta do palácio e por que ela importa. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu em seguida, porque é aqui que a história deixa de ser comovente e se torna algo próximo da revoltante. Seria de se esperar que um relatório tão sério, produzido por um profissional tão qualificado, fosse recebido com alguma responsabilização, algum reconhecimento de que algo deu errado, alguma atenção voltada para o bem-estar da criança. Em vez disso, o palácio entrou em ação de forma exagerada. Poucas horas depois de o relatório começar a circular a portas fechadas, antes mesmo de chegar à imprensa, antes de se tornar público, o Palácio de Kensington lançou o que só pode ser descrito como uma campanha de contranarrativa. De repente, Louis estava em todo lugar, caminhando de mãos dadas com Catherine por jardins ensolarados, rindo em fotos espontâneas com seus irmãos, sorrindo em imagens cuidadosamente enquadradas que transmitiam calor, normalidade e felicidade. Mas eis o que os íntimos sabiam e o público desconhecia. Nenhum daqueles momentos era espontâneo. Cada fotografia era encenada. Cada foto foi coreografada. Fotógrafos da imprensa foram contratados sob acordos de confidencialidade. As fotos espontâneas, porém, não eram nada espontâneas. O momento da divulgação das imagens não foi acidental. Era gerenciamento de crise disfarçado de conteúdo. Enquanto isso, funcionários do palácio, segundo relatos, estavam ao telefone. Ligaram para editores dos principais veículos de comunicação. A mensagem, de acordo com diversas fontes, era clara.
Mantenham silêncio sobre a saúde de Louis e M. Troca. Terão acesso antecipado a informações exclusivas da realeza. A natureza transacional disso tudo era tão cínica quanto parece. A internet reagiu de acordo. Em poucos dias, as conversas online passaram da especulação sobre o bem-estar de Louis para artigos sobre sua personalidade irreverente e momentos hilários da realeza. As caretas mais engraçadas, as fotos mais identificáveis, conteúdo criado não para informar, mas para distrair. E aqui está a pergunta que mais importa agora, a pergunta que todos que estão assistindo a isso precisam refletir. Se tudo estivesse bem, por que tudo isso precisou acontecer? Por que as fotos encenadas? Por que as ligações para a mídia? Por que essa mudança agressiva para conteúdo superficial? Se Louis fosse uma criança perfeitamente saudável, simplesmente sendo uma criança perfeitamente saudável, a história teria se dissipado sozinha. Não haveria nada para administrar. A própria administração é a prova. A supressão é o testemunho. A resposta do palácio ao relatório do doutor, que não o refutou. Pelo contrário, o confirmou. E o que isso nos diz sobre a instituição? Sobre as escolhas feitas por trás daqueles portões? Sobre as prioridades que governam o mundo em que o príncipe Louis nasceu? O que isso significa para Louis e para todos nós? Há uma versão dessa história que termina com responsabilização, onde o palácio reconhece o que o doutor, que disse, que descobriu um lugar onde Louis recebe o apoio clínico genuíno e contínuo de que supostamente precisa, onde a instituição se adapta à criança, em vez de exigir que a criança se adapte à instituição. Ainda não sabemos se essa é a realidade em que vivemos. O que sabemos é o seguinte. Uma criança no centro de uma das famílias mais escrutinadas da história da humanidade vinha enfrentando dificuldades que o mundo não tinha permissão para ver. As pessoas mais próximas a ela viram. Elas soaram o alarme. Esses alarmes foram silenciados. A única profissional chamada especificamente para ajudá-la escolheu, a um custo pessoal e profissional enorme, colocar o bem-estar dele acima da sua própria segurança. Essa decisão, a decisão da doutora Kate vazar o relatório, não foi imprudente. Segundo ela mesma, através de pessoas próximas, foi a atitude mais protetora que ela poderia ter tomado. Ela esgotou todos os recursos internos disponíveis. Expôs suas preocupações pelos canais adequados, foi ignorada. Intensificou o processo. Disseram-lhe para recuar. E quando percebeu que a instituição não protegeria aquela criança, recorreu a medidas externas. Você pode concordar com essa escolha. Pode questioná-la. Mas o fato de ela ter sentido que era necessário que uma profissional com sua experiência e calibre acreditasse que os canais internos haviam falhado tão completamente a ponto de não lhe restar outra opção é, por si só, uma profunda denúncia de como essa instituição lida com a vulnerabilidade. Agora, pense no que isso significa além dos muros do palácio. A história do príncipe Louis é extrema em seu contexto. A maioria das crianças não vive dentro de uma monarquia. A maioria das crianças não tem seus colapsos emocionais gerenciados por assessores e fones de ouvido, mas a dinâmica central que a doutora Kay identificou, uma instituição que prioriza a imagem em detrimento do bem-estar genuíno da criança, não é exclusiva da família real britânica. Quantas crianças, em quantos contextos, são gerenciadas em vez de apoiadas? Quantas vezes os adultos observam uma criança em sofrimento e escolhem a resposta mais conveniente para eles, em vez da mais benéfica para a criança? Quantas vezes os sinais de alerta são ignorados porque reconhecê-los exigiria muita perturbação da ordem estabelecida? A história de Louis é uma história da realeza, mas a lição nela contida é humana. As crianças não conseguem se defender dentro de sistemas que exigem que elas tenham um bom desempenho. Elas precisam de adultos que estejam dispostos a enxergar além do desempenho e a fazer perguntas mais difíceis. Doutora Kay fez essas perguntas. O palácio tentou abafá-la por causa disso, e agora a história veio à tona. As perguntas sem resposta. Ainda há tanta coisa que não sabemos. O palácio não respondeu oficialmente ao conteúdo do relatório da doutora Kay. William e Catherine não fizeram declarações públicas sobre a saúde de Louis, nem sobre as alegações de má gestão. A estratégia de comunicação da família real, até o momento deste vídeo, permanece totalmente focada no controle da imagem. Mais sorrisos, mais passeios, mais divulgações cuidadosamente planejadas de conteúdo familiar saudável. Mas as perguntas não desaparecem. Elas se multiplicam. Quem, dentro da hierarquia do palácio, tomou a decisão de ignorar as recomendações clínicas da doutora Kay? Até que ponto essa decisão chegou na cadeia de comando? William e Catherine estavam cientes de todo o quadro? Estavam eles próprios navegando por um sistema que lhes oferecia opções limitadas?
ou participaram ativamente da decisão de priorizar as aparências em detrimento das necessidades de seu filho mais novo. O que aconteceu com os funcionários que expressaram preocupações e aos quais ouviram, em um relato, este não é o seu problema. Ele está bem? Que pressão sofreram para manter o silêncio? E quantos deles ainda carregam o peso do que testemunharam? Como é a vida de Louis hoje? Atrás daqueles portões? Algo mudou na forma como ele está sendo cuidado e apoiado? Ou a mesma estrutura continua funcionando, só que um pouco mais escondida do público? E, talvez o mais importante, o que o próprio Louis sabe sobre tudo isso? Ele tem a sensação de que alguém, com enorme sacrifício pessoal, lutou por ele? Ele sabe que o mundo exterior está prestando atenção agora de uma forma muito diferente de antes? Ele nasceu para um papel que não escolheu. Ele está crescendo dentro de uma instituição que não foi projetada tendo seu bem-estar como prioridade. E, no entanto, segundo todos os relatos, ele é uma criança de notável inteligência e sensibilidade. Uma criança que, à sua maneira discreta, já vem fazendo exatamente as perguntas certas. Por que tenho que sorrir quando estou com medo? Essa pergunta merece uma resposta da instituição, dos adultos em sua vida, de todos nós que assistimos aos vídeos virais, rimos e os compartilhamos sem questionar o que havia por trás da atuação. Essa história não acabou. Mal chegou ao segundo capítulo. O palácio está sob uma pressão que nunca experimentou dessa forma. Não se trata de um escândalo de casos extraconjugais, finanças ou brigas públicas, mas de um escândalo de algo muito mais fundamental. A questão de saber se a instituição está disposta a proteger seu membro mais vulnerável, mesmo ao protegê-lo, exige uma mudança institucional, o que é mais difícil do que parece para uma organização secular construída sobre a mitologia de sua própria infalibilidade. E a resposta, qualquer que seja a forma que venha a assumir, definirá não apenas o que acontecerá com o príncipe Louis, mas também que tipo de instituição a monarquia britânica escolherá ser em uma era cada vez menos disposta a ignorar os problemas. Editora. Kay fez algo que pouquíssimas pessoas em sistemas poderosos têm a coragem de fazer. Ela escolheu o indivíduo em vez da instituição. Escolheu a honestidade em vez do conforto. Aceitou as consequências dessa escolha porque acreditava que a alternativa seria tornar-se cúmplice do sofrimento de uma criança. Independentemente da sua opinião sobre a monarquia, sobre a cobertura jornalística da realeza, sobre a confiabilidade de documentos vazados e fontes anônimas, quaisquer que sejam as suas reservas em relação a uma história como essa escolha merece ser vista claramente pelo que foi. E o príncipe Louis também merece ser visto com clareza, não como um meme. Não como o príncipezinho travesso que proporciona momentos de descontração na internet durante eventos da realeza, mas como uma criança de verdade, com um perfil neurológico real, necessidades emocionais reais e uma vida real que se desenrola por trás de portões que, por muito tempo, esconderam tudo o que era inconveniente. O mundo está observando agora de uma maneira diferente de antes. Assine para não perder nenhuma atualização conforme essa história continua a se desenvolver. Deixe um comentário abaixo. Você acha que o palácio finalmente será forçado a mudar de rumo ou o silêncio persistirá? Sua opinião é importante. Compartilhe este vídeo, pois quanto mais pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, mais difícil será manter a história escondida. O príncipe Louis não é uma anedota da realeza. Ele é uma criança e esta é a história dele. É hora de começarmos a tratá-la como tal.